Pessoal, então, entramos agora no assunto dos mais importantes para a nossa prova. Nós vamos falar da morte encefálica, dando início ao assunto de tanatologia forense. Morte encefálica porque ela é a morte propriamente dita. Hoje definimos o momento da morte com a morte encefálica. Mas o que ela vem a ser? É a parada definitiva e irreversível do encéfalo, cérebro e tronco cerebral, provocando em pouco tempo a falência de todo o organismo. É a morte propriamente dita. Não podemos confundir morte encefálica com coma. O estado de coma é um processo reversível e a morte encefálica não. Do ponto de vista médico legal, o paciente em coma está vivo. No diagnóstico de morte encefálica, primeiro são feitos testes neurológicos clínicos, os quais são repetidos 6 horas após. Isso se o indivíduo for maior que de 2 anos, como nós veremos nos slides a seguir. Depois dessas avaliações, é realizado um exame complementar, um eletroencefalograma ou uma angiografia. Nós temos aqui, pessoal, uma imagem de uma angiografia, onde percebemos duas situações. A primeira, aqui à esquerda, um indivíduo morto com morte encefálica. E a segunda, com o encéfalo em funcionamento, percebemos aqui o fluxo de sangue. Observa-se uma intensa atividade cerebral. Então, através desses exames complementares, também é possível perceber se o indivíduo está vivo ou não. Os transplantes, eles induziram a uma discussão mais detalhada sobre o momento da morte. Antigamente não havia necessidade, pois com o surgimento dos primeiros sinais de morte, então era possível detalhar se o indivíduo estava morto ou não. Mas hoje, com a doação de órgãos e a necessidade dos transplantes, ficou interessante saber o momento exato da morte, já que alguns órgãos podem ser doados com o indivíduo completamente morto, do ponto de vista do corpo todo, não somente do tronco cerebral, do tronco encefálico, né? Por exemplo, a córnea e a pele podem ser aproveitados mesmo sem a perfusão pela bomba cardíaca. O indivíduo morreu, teve morte encefálica, o coração parou, e o pulmão também. Então pode ser tirada somente a córnea e a pele. Agora, para que os rins, fígado, pulmão e outros órgãos sejam aproveitados, é necessário que haja perfusão da câmara cardíaca. O coração deve estar batendo, o pulmão deve estar funcionando. Somente o encéfalo morto. Então, se o indivíduo está com o encéfalo paralisado, mas por instrumentos por meios mecânicos, o fígado, o pulmão, o coração estão funcionando, então o que acontece? Esses órgãos podem ser aproveitados. E para diagnosticar o momento da morte, são feitos exames clínicos e os exames complementares. Os exames clínicos, nós temos o teste da apneia. Como é que é feito esse teste da apneia? O indivíduo está aparentemente com morte encefálica, aparentemente. Então vai se desligando o oxigênio mecânico, a oxigenação mecânica, e se o indivíduo não reagir é porque ele está em morte cerebral. E esse teste é repetido algumas vezes, como nós veremos. Há também ausência de reflexo no tronco e coma aperceptivo também. Não há mais faça o exame dos reflexos e percebe-se que ele não está vivo. Hoje, com os meios e recursos da medicina, é facilmente observado se o indivíduo está vivo ou morto. Esse é o exame clínico, mas nós temos também os exames complementares. Nos exames complementares, faz-se o encefalograma, que mostra a ausência da atividade cerebral. Nós temos a arteriografia e a angiografia, que mostra que não há circulação cerebral. E nós temos o ultrassom com Doppler, que mostra o fluxo de sangue no cérebro. Esses são exemplos de exames complementares. O que nós temos a saber para a nossa prova? Que há
exames clínicos e exames complementares. O diagnóstico de morte, no momento da morte. A resolução 1480 de 97 do Conselho Federal de Medicina diz que o diagnóstico de morte encefálica será feito em intervalos periódicos. Como eu falei, é 6 horas acima de 2 anos. Mas um intervalo mínimo entre duas avaliações, se for um indivíduo menor, por exemplo, de 7 dias a 2 meses, 7 dias de vida a 2 meses, a cada 48 horas, um espaço mais longo, porque os sinais vitais não são tão perceptíveis como um indivíduo maior que 2 anos. Um indivíduo de 2 meses a 1 ano, a cada 24 horas, de 1 a 2 anos, a cada 12 horas. E acima de 2 anos, no caso as crianças maiores e também adultos, a cada 6 horas, e esses exames devem ser feitos no mínimo 2 vezes. Na questão de doador de órgãos, doação de órgãos, só por curiosidade, acredito que não cairá na prova, bem rapidamente, o doador tem que ser capaz, menor só pode doar medula, não pode haver risco para o doador, mesmo sabendo que todo procedimento cirúrgico existe risco, e é proibido a propaganda, o apelo público e também a constituição de fundos para doação de órgãos. A doação de cadáver para instituto de pesquisa. Os cadáveres podem ser doados para instituto de pesquisa. O cadáver que estiver lá no IML e não for reclamado até 30 dias, ele pode ser doado. O não identificado também ele pode ser doado. Aquele que foi identificado sem endereço ou responsáveis, após a publicação em jornal de grande circulação por 10 também pode ser doado. E se a morte for por crime, primeiro faz a necropsia. Então, se for por crime, é lógico, deve-se fazer a necropsia daquele cadáver. Vamos entrar agora sim no assunto propriamente dito de tanatologia forense, e aqui com certeza várias questões de concursos públicos. Então vamos dar início. A tanatologia forense é o ramo das ciências forenses que, partindo do exame local, da informação acerca das circunstâncias da morte e atendendo aos dados do exame necrópsico, procura estabelecer. O que ela deve estabelecer então? Primeiro, a identificação do cadáver, identificar o cadáver. Segundo, o mecanismo da morte. Terceiro, a causa da morte. Quarto, o diagnóstico diferencial médico-legal, se foi acidente, suicídio, homicídio ou morte de causa natural. Então, os objetivos da tanatologia forense: identificação, a mecânica da morte, a causa da morte e o diagnóstico diferencial médico-legal, se foi acidente, suicídio, homicídio ou morte de causa natural. A morte de causa natural, a morte natural, ela pode ser patológica ou teratológica. A morte patológica, ela decorre de doenças, é aquela causada por uma pneumonia, por um câncer, por AIDS. E a teratológica é um defeito congênito incompatível com a vida. Algum feto, muitos fetos, por exemplo, nascem com alguns defeitos e a incompatibilidade deles faz com que eles não sobrevivam e podem ser doados para estudo dos motivos do defeito. A morte violenta é causada por ação traumática de origem interna, no caso esforço, ou de origem externa, no caso de origem interna ou origem externa, ações mecânicas, físicas, químicas ou psíquicas. A questão da morte, quando eu falei lá no vídeo 1, eu falei sobre a morte aparente, eu falei da catalepsia patológica, e eu falei também dos casos de necroscopia ou necropsia. Eu disse lá que em alguns casos não é necessário fazer a autópsia, a necropsia,
em caso de morte violenta. Então, se qualquer dúvida, você volte lá que eu coloquei toda a legislação pertinente sobre essas situações. Um exemplo aí de morte violenta é os acidentes de trânsito ou qualquer tipo de acidente, né? Outras classificações de morte. Existe a morte suspeita, aquela que ocorre em pessoas de boa saúde, de forma inesperada, sem causa evidente e com sinais de violência definidos ou indefinidos, deixando dúvida quanto à natureza jurídica. Daí a necessidade da perícia e investigação. Morte suspeita, pessoal, é necessário a perícia. É obrigatório a perícia no caso de morte suspeita. A morte súbita é aquela que acontece de forma inesperada, imprevista, em segundos ou minutos. O indivíduo está ali tranquilo, ele tem um mal súbito e acaba falecendo. A morte agônica é aquela em que a extinção desarmônica das funções vitais ocorre em tempo longo, e neste caso, os livores hipostáticos formam-se mais lentamente. É aquele indivíduo que agoniza por muito tempo até vir a morrer por problemas múltiplos no organismo, né? Para nossa prova, morte agônica, tempo longo, agonização. A morte reflexa é aquela que se faz presente a tensão emocional, ou seja, uma irritação nervosa, excitação de origem externa exercida em certas regiões. Provoca por via reflexa a parada definitiva das funções circulatórias e respiratórias. Um exemplo de morte reflexa é a morte por acidente. Então nós temos a morte suspeita, a morte súbita, a morte agônica, a morte reflexa e aquela outra subdivisão que nós temos, que nós falamos, que são mais importantes, que é a morte natural e a morte violenta. Morte natural, causas naturais. Morte violenta, por meio externo. A morte suspeita, aquela que pessoas aparentemente de boa saúde. A morte reflexa, geralmente por uma excitação de origem externa, exercida em certas regiões do corpo. Então, esses são os tipos de morte. Nós vamos falar agora da cronotanatognose. É o capítulo da tanatologia que estuda os meios de determinação do tempo transcorrido entre a morte e o exame necroscópico. Então, nós vamos falar do tempo da morte, nós vamos falar de como que ocorre as mutações, como que ocorrem os fenômenos conservadores e destrutivos no organismo, e também tanatognose, estudo diagnóstico da realidade da morte, antes do surgimento dos fenômenos transformativos do cadáver. Não existe aqui o sinal patognomônico de morte, não existe sinal fixo, sinal único de morte. O perito observará dois tipos de fenômenos cadavéricos: os fenômenos abióticos e os fenômenos transformativos. Nós vamos falar detalhadamente sobre cada um deles. Os fenômenos abióticos ou vitais negativos, eles são imediatos e consecutivos. Abióticos, sem a necessidade de bactérias, e os fenômenos transformativos, destrutivos ou conservadores. Os fenômenos transformativos, eles são bióticos. Os destrutivos, né, eles são bióticos e são através de larvas de bactérias, como nós falaremos mais adiante. Fenômenos imediatos. Os fenômenos imediatos. Quando a pessoa morre, ela possui os fenômenos imediatos. O primeiro é imobilidade. O indivíduo fica imóvel, fica insensível, fica inconsciente e ocorre a midríase paralítica. Com certeza, pessoal, se for cair uma questão a respeito de fenômenos imediatos, vai cair sobre a midríase paralítica. Porque imobilidade, insensibilidade e inconsciência, nós sabemos que qualquer um vai acertar na prova se cair.
Agora, midríase paralítica, só quem estudou mesmo. O que é midríase paralítica? A nossa pupila se contrai naturalmente na presença de luz, mas se estiver um indivíduo morto, ela permanece dilatada. Então, nós temos aqui uma imagem de um indivíduo morto com a midríase paralítica. Você pode observar aqui do lado direito a presença de luz e ela não se contrai. Se fosse um indivíduo vivo, ao jogar luz nessa pupila dilatada, ela, mesmo que o indivíduo estivesse desmaiado, inconsciente, ela ia se contrair. Então a midríase paralítica, questão de prova com certeza, é um sinal que o indivíduo está morto. Pessoal, nós paramos por aqui esse primeiro vídeo de tanatologia forense e continuaremos no próximo vídeo. Eu aguardo vocês. Um abraço.